Diferenças Brasil e Portugal de acordo com a minha experiência. Como é um país extremamente diferente em todos os aspectos, eu vou ter que fazer muitos vídeos, cada um relacionados a um tema. Dessa vez não podia ser diferente. Vamos começar falando sobre a tatuagem. Eu percebi que a tatuagem ela não é tão difundida entre os cidadãos portugueses. Você vê sim alguns portugueses tatuados, só que parece ser menos frequente ou menos comum do que, por exemplo, no Brasil para brasileiro. Você vê bastante turista tatuado, bastante imigrante tatuado, mas os portugueses em si não sei o porquê exatamente. Algumas pessoas que eu conversei me relataram alguns pontos, alguns motivos do porquê que isso pode estar acontecendo e eu vou falar para vocês agora. Um dos motivos é que Portugal é um país extremamente antigo, então ele tem um pouco mais daquela cultura conservadora, juntamente também com os cidadãos que estão ficando lá agora. Portugal ele está mandando os mais novos para outros países e enquanto quem está ficando lá são os portugueses mais antigos. Pode ser um motivo do porquê a tatuagem não é tão comum e popular no país. Outra coisa que me falaram é que os salários, a remuneração portuguesa não é tão boa quanto outros países da Europa. E como os custos de vida lá, por exemplo, com moradia, são bem altos, então é uma coisa que não pega muito se comparar com outros países da Europa, onde o poder aquisitivo e a remuneração é um pouco mais alto. Embora o poder de compra do português é infinitamente vezes maior do que o Brasil para brasileiro. Outra coisa que me relataram também foi com relação à dimensão territorial. Portugal é um país extremamente pequeno. Para vocês terem uma noção, Portugal cabe dentro do estado de Pernambuco. Sendo um país com um território bem menor, então a população também é bem menor. Eu vou deixar ainda essa comparação um pouco mais palpável. Embora Portugal caiba dentro de Pernambuco, existem menos pessoas ainda do que, por exemplo, na cidade de São Paulo. O que faz com que essa demanda aqui no Brasil seja mais alta, porque existem mais pessoas e a tatuagem é mais difundida aqui do que lá. Com relação à rixa de tatuador, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê que tatuadores não se veem tanto como uma amizade ou uma comunidade que podia se ajudar. Eles se veem mais como uma concorrência e dependendo do lugar de Portugal que você vai encontrar a mesma coisa. O que eu percebi entre os tatuadores que é bem frequente é aquela agenda itinerante. Portugal também recebe muitos tatuadores de outros países por conta da locomoção entre os países da Europa ser muito mais facilitado e muito mais barato do que a gente, por exemplo, sair daqui e às vezes ir para um outro estado ou ir para um outro país. Então você vai encontrar bastante tatuador gringo, mas que geralmente não são residentes do país. Eles estão indo fazer aquela agenda, por exemplo, de 15, 20 dias, uma semana, e depois eles migram para outro país da Europa. O que faz com que muitas pessoas também vão até esses países porque eles gostam bastante do artista só para tatuar com esse artista. Mas a minha experiência, eu não posso reclamar nem de tatuadores portugueses e nem de outras nações. Eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem quista enquanto eu estava no país, então eu realmente não tenho do que reclamar, só tenho que agradecer por eles. Eu acredito que esse assunto vai ser o próximo vídeo, a diferença do brasileiro te tratando no Brasil e o brasileiro te tratando fora daqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu digo tudo isso com base na minha experiência. Se tiver alguma coisa errada, por favor, vocês podem me corrigir, porque eu fiquei 15 dias só no país e com 15 dias você conhece, mas você conhece muito por cima. Não tive tempo, infelizmente, de me aprofundar. Um beijo e até a próxima.